O que acontece muitas vezes não é eu dizer assim, ó, esse é fundamental, é eu dizer, eu vou fazer esse que ele é mais completo, e aí eu vou escolher outros, né, para atingir outras regiões, porque esse aqui já é o foda. E a gente via isso muito com o agachamento, por exemplo, né? Mudando um pouco de grupamento muscular, a gente via Aham. muito isso com agachamento. Eu fui um dos caras que falei, agachamento é completo. Eu defendia essa bandeira também. Até Cubo, em 2018, me contradizer. E aí que eu fiz? Briguei com o cara, xinguei, falei uma farsa. Não, eu tenho humildade suficiente para ler o trabalho e falar, realmente, não é tão completo quanto eu achava. E aí tem um problema sério na ciência, ou até mesmo na prática, né, que chama ego, ou falta de humildade. O cara se coloca num patamar onde ele é Zeus. Onde ele é Zeus, ele é inquestionável. Cara, pelo contrário, a ciência nos mostra que a informação ela muda a cada segundo. Então eu tenho que estar apto a ter humildade suficiente para falar, olha, essa nova evidência me mostrou que talvez não seja como nós achávamos que era, né? Então, o agachamento, citando aqui o exemplo, ele é um ótimo exercício para vastos. Só. Só. Ah, mas e para o glúteo? Cara, eu fiz stand-up esse final de semana em Fortaleza no nosso congresso, né? Onde eu brinquei lá na palestra, eu disse, olha, se agachamento fosse tão bom como todo mundo diz para glúteo, né? O CrossFit seria um celeiro de bundudas. Porque o que os caras mais fazem é agachamento. E quando você recebe o pessoal do CrossFit querendo vir para o bodybuilding, é de chorar, porque eles só têm quadríceps. Só tem Eles não têm quadríceps. posterior de coxa e muito glúteo, então é uma coisa que esquece. Então, assim, agachamento pode desenvolver o glúteo? Claro que pode. Mas são todos os tipos de agachamento? Não. Cubo, por exemplo, e seus colaboradores, né, o Keitaro Cubo, nessa pesquisa de 2018, ele mostrou que o agachamento tem condição de hipertrofiar o glúteo. Porém, se você fizesse agachamento numa amplitude máxima, bunda no tornozelo. E aí eu pergunto, hoje em dia, nas salas de musculação, quem tem condição de treinar o agachamento nessa amplitude? Quase ninguém. Então, para boa parte das pessoas, os praticantes, você vai ter que incluir exercícios que atingem o glúteo no potencial maior do que o agachamento. Então, o agachamento é um exercício limitado para desenvolver glúteo. O cara pode chorar, brigar comigo, espernear, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Brad Contreras mostrou isso também nos últimos 10, 15 anos, quando ele trouxe uma gama nova de exercícios ou um raciocínio diferente para glúteo. A partir do momento que a gente começou a usar as estratégias sugeridas pelo Brad Contreras, a gente viu que o mundo mudou em termos de prescrição de treino para glúteo. E o glúteo hoje tem uma outra forma diferente do que tinha há 10, 15, 20 anos atrás, sejam homens ou mulheres, né? Então, esse é o detalhe, tá? Para eu dizer que uma coisa é o diferencial, eu tenho que incluir realmente ver algo fora do normal. Né, excelente. Isso que você falou do CrossFit é uma verdade absoluta, né? Porque a gente vê sempre que vem alguém do CrossFit querendo ir para o fisiculturismo, mulheres, né? É aquela história. Quadríceps lá na frente em relação a glúteo e glúteo posterior precisando de um enfoque absurdo durante muito tempo para poder acompanhar esse quadríceps. Isso você fazendo estratégias para que o quadríceps não continue evoluindo, né? Inclusive, recentemente, uma atleta minha subiu. Na verdade, eu ajudei ela. Ela é esposa de um grande amigo meu, Rodrigo Bravin. E ela sempre fez crossfit. Ela é muito boa no crossfit, ganhou campeonatos e tal. E aí ela quis competir no fisiculturismo. Só que o tempo que a gente tinha para trabalhar eram mais ou menos 5 semanas, né? E aí, em 5 semanas, não dava tempo da gente conseguir corrigir essa deficiência de glúteos em relação ao quadríceps. A gente melhorou o glúteo, mas o quadríceps era muito mais potente do que o glúteo. E o posterior também não estava no mesmo nível do quadríceps. E isso desequilibra demais o shape, porque uma coisa é você não ter tanto glúteo, outra coisa é você não ter tanto glúteo e ainda ter todos os outros demais, ou então o quadríceps demais. A aparência vai ser que o glúteo é menor ainda, né? Então, para a estética
para o que geralmente as mulheres procuram de estética, que é ali um glúteo bem desenvolvido, glúteo redondo e tal. Você só fazer agachamento dificilmente, para não dizer que não vai de jeito nenhum. Só fazer agachamento dificilmente vai te levar para esse caminho de estética. E o que a gente vê é muita gente falando isso. Faz agachamento que você vai ficar com o glúteo muito bom. E aí não faz uma elevação pélvica, não faz uma extensão de quadril, fica só no agachamento. E depois não sabe por que não está tendo resultados ou por que não está dando resultado para suas alunas, para suas clientes. Exatamente. E aí entra, vamos lá, entrar no mérito de verdade da seleção do exercício. Você tem aí um cliente, como você bem citou, tá? E eu não vou entrar no prazo, porque eu costumo sugerir prazos muito maiores, realmente. Em 5 semanas, não dá para mudar nada, né? A pessoa tem que ser a rainha da genética para conseguir uma mudança. E se ela chega para você com tanta descompensação e desproporção, o que ela já te mostra é que ela não é a rainha da genética, né? Então, chegou na gente, beleza, eu tenho ali alguém, eu vou usar exatamente esse exemplo do próprio CrossFit. E, deixar uma coisa clara aqui, eu não tenho nada contra o CrossFit. Treina com o CrossFit Também quem não. quiser, tá? Eu só estou usando um exemplo, tá? Do que acontece do ponto de vista estético com as pessoas que treinam CrossFit com mais frequência. Só isso. Nada contra, até porque eu sei que o objetivo do CrossFit não é hipertrofiar ninguém. O objetivo deles é outro, tá? Estou falando aqui do ponto de vista estético só, tá? Então, beleza. Chegou na gente vou dar um exemplo que você comentou de uma mulher. Essa mulher está vindo com um quadríceps muito desenvolvido e ali o posterior de coxa e os glúteos ausentes, né? Como o pessoal costuma dizer, né? O professor Alex Sotomayor fala, chega triste, né? Tá triste, coitado, cansado lá atrás. Precisa alegrar muito a vida ainda para começar a desenvolver. E aí a pergunta é, o que eu escolho? Por que essa pergunta é importante? Você citou que eu tenho que tomar um tremendo cuidado com a escolha dos exercícios, justamente para não continuar estimulando esse quadríceps, né? E aí tem uma brincadeira muito comum, brincadeira não, tem uma visão que eu tenho que é muito comum, que é assim, vou dar um exemplo. Franciele Matos, né? Não tem exemplo melhor para glúteo do que essa mulher, né? Hoje aí a principal referência no mundo. E aí, no primeiro Olímpia da Franciele, ela fez um post citando que o Panaim, que é o coach dela, tirou todos os exercícios de quadríceps, ela estava proibida de treinar quadríceps, porque o quadríceps estava grande ainda, né? E aí ela postou a sequência de exercícios para glúteo que ela fez. E aí eu achei interessante, porque tinha agachamento sumô, tinha agachamento búlgaro, né? Tinha passada. E eu falei, uai, não tinha sido proibido? Ela não comentou na postagem que ele tinha proibido ela de fazer quadríceps? Ah, Walter, mas esses exercícios exigem muito glúteo. Sim, mas são exercícios multiarticulares com altíssima demanda para o quadríceps. Então, quando a pessoa coloca assim, olha, eu estou treinando glúteo e está fazendo exercícios multiarticulares, eu falo, olha, o glúteo é um dos músculos envolvidos dentre esses que você está querendo treinar. Então, será que eu seleciono exercícios assim, prioritariamente, eles vão me dar o que eu preciso? E aí eu, por exemplo, selecionaria, tudo bem, eu até poderia ali incluir um agachamento sumô e um búlgaro, porém com estratégias em que eu exigisse um pouquinho menos do quadríceps, se fosse possível isso ainda, né? Talvez trabalhar com mais amplitude de movimento, talvez projetar o tronco um pouquinho mais para frente, né, em ambos os exercícios, mas vai continuar atingindo o quadríceps, mas eu vou tentar direcionar para um trabalho maior do glúteo. E aí vem a necessidade dos isolados, tanto para o posterior de coxa, como para os glúteos. E aí a galera esquece o seguinte, o glúteo máximo especificamente, ele é um músculo dividido em duas grandes porções, né? As fibras craniais, que são as fibras superiores, que vão inserir ali na fáscia do trato iliotibial, certo? Bem lateral, e tem as fibras caudais, que vão inserir lá na tuberosidade do fêmur. Cada uma dessas duas porções tem funções anatomofisiológicas, anatomocinesiológicas muito específicas. Então, por exemplo, as fibras craniais, elas vão fazer, além da extensão do quadril, a rotação externa desse fêmur.
Então, se eu quiser atingir essas fibras, seria conveniente eu fazer o exercício, talvez já em rotação externa. Então, sumô talvez fosse um exercício interessante para eu tentar atingir essas regiões, né? Por outro lado, eu ainda estou usando um multiarticular. E aí o professor Tiago Trindade é uma referência em discutir a utilização da cadeira abdutora, por exemplo, para atingir essas fibras craniais. Então, talvez usar, né, fazer a cadeira abdutora com ângulos diferentes de flexão do quadril fosse conveniente para tentar atingir essas fibras de forma mais isolada. E a gente vê que isso acontece no bodybuilding, mas que muitos pesquisadores descrentes quanto aos monoarticulares sugerem que isso não seria eficaz. E aí eu digo, qual é a base dos caras para dizer que não é eficaz? Nenhuma.